Vamos falar do But Here We Are. Eu peguei aqui no site oficial do Foo Fighters a descrição, cara, do disco. Vou traduzir mal e porcamente aqui, ó. O But Here We Are é o novo álbum do Foo Fighters, obviamente, e marca o retorno da banda depois de um ano de perdas, de introspecção pessoal, né, deles se voltarem ali para si mesmo e de lembranças agridoces. Uma resposta emocionalmente crua e brutalmente honesta a tudo que os Foo Fighters viveram recentemente. But Here We Are é um testamento do poder curativo da música, da amizade e da família. E aí é isso, né? Vai abrir aqui com Rescue e tal, a gente vai falar de cada uma das músicas. Mas antes de falar de cada uma das músicas, o que você achou do disco? Cara, eu gostei, mas talvez seja a coisa mais diferente que eu ouvi do Foo Fighters geral, assim. Nossa, isso porque tinha uma galera, eu não achei, é a galera. Uma galera falando na internet que é mais do mesmo, que o Foo Fighters tá fazendo tudo igual, e que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, mano, será que eu tô ficando louco? Porque pra mim não é. Não é, mas tem uma música, que eu vou falar daqui a pouco, a hora que chegar na ordem dela aqui, que ela é muito Foo Fighters. Ela é muito a cara do Foo Fighters. Mas são 10 músicas. Eu não sei, cara, eu achei diferente. O povo fala, não, é igual. Mano do céu. Lá vem. Teve um cara, velho, no Instagram que comparou. Me segura, velho. E comparou Foo Fighters com Jota Quest. What? What the fuck? Aí a galera começou a xingar o cara. Xingar não, fala, mano, que comparação é essa? O povo foi educado com ele. Aí ele falou assim, eu só não gosto, se você gosta, tá tudo bem. Mas aí responderam, mano, mas não é essa a questão é que a comparação é absurda. Como é que você compara um negócio desse, velho? Que coisa mais... Sabe? Descabida. Não, esse programa deve estar com umas 2h30 já. Provavelmente. Imagina se a gente ia ter assunto pra falar sobre uma banda que nem o Jota Quest também falando pro pai, tá ligado? Ah, mano, não, que cara, é isso, não. velho? Como é que o cara solta uma bizarrice dessa, velho? Não. Esse cara só pode estar zoando. Tipo, se ele tá falando que ele não gosta de uma banda, tanto quando ele não gosta da outra, tudo bem, é um negócio pessoal e o nível de você não gostar das bandas não aproxima as bandas. Sacou? O cara compara um negócio dele, pô. Não. Viu? Que absurdo. Mas enfim. Rescue. Uma questão é, não dá pra analisar esse disco sem o prisma das letras. Não. Aqui não tem como, né? Pra esse disco as letras são extremamente importantes. Por quê? Porque é um disco sobre perdas, como eu falei aqui, tava no site deles. É um disco sobre luto. E por isso que lá no começo do vídeo eu comparei com o Back in Black, né? Apesar deles fazerem aqui uma capa completamente branca, né? E, cara, a morte do Taylor Hawkins e da mãe David Grohl foram 4 meses de diferença, velho. Como que você lida com isso? Tempo, né, cara? Você perde seu melhor amigo e depois... sua mãe, sabe? E aí, nessa música, no Rescued, ele canta sobre ser pego de surpresa, né? É esse negócio, mas ele também fala sobre empatia, né? Quando ele canta Are You Feeling What I'm Feeling? Sabe, tem muita questão de estar se sentindo sozinho nessa situação de luto, mas outras pessoas estão passando por aquilo junto com você também, cara. Pra mim é uma música, assim, muito potente. E é uma música que eu imagino que a galera deva cantar junto nessa turnê nova e que o Dave Grohl deve ficar muito feliz com a galera cantando junto. Porque essa música tem essa força pra ser cantada ali, né, cara? E quando ele fala que ele espera ser resgatado, né, que ele fala na letra, é impossível não pensar justamente numa coisa que tava aqui no release do disco, que é na relação dele com a música. Porque, mano, é um cara que respirou a música a vida inteira, é só disso que ele fala aqui, nesse livro. Né? Então, nesse momento,
absurdo da vida dele, que ninguém espera, o que vai salvar ele? É justamente a música, né? É muito louco, porque a música, cara, ela fala muito sobre essa imprevisibilidade, tá ligado? Mano, você ser pego de surpresa, você perder seu melhor amigo, perder sua mãe. Mas, de certa forma, também tá falando sobre cura, né? E isso vai correr o disco inteiro. Então, é muito, muito difícil você não gostar da banda. Se você... A gente tá aqui, a gente tá falando com pessoas que gostam, nós gostamos da banda, e não sentir o que ele tá sentindo, de certa forma. Porque a gente também ama esses caras. Eu lembro que quando o Taylor Hawkins morreu... Taylor Hawkins? É Hawkins ou Hawkins? Não lembro. Hawkins. Quando o Taylor Hawkins morreu, cara, parecia que tinha, sei lá, mano, morrido um amigo meu. Não precisava ser um amigo próximo, assim, que tá comigo o tempo todo, mas eu senti a perda. Talvez, sei lá, em 10 anos tenha sido uma perda da música que eu mais tenha sentido. Eu não coloco nesses termos porque, sinceramente, nos últimos anos, Deus que me perdoe, né, velho? Nossa senhora, galera, velho. Pô, nossa, muita gente. Mas a morte do Taylor Hawkins me tocou de uma maneira que pra mim também foi inesperada. Sabe? Foi um negócio, você pensa, cara... E o Taylor Hawkins, ele sempre pareceu também um cara muito gente boa. Tanto que o Nate Mendel, quando o Taylor Hawkins entrou no Foo Fighters, ele falou, mano, eu não vou aguentar esse cara, meu irmão. Esse cara é bobo, tá ligado? Não falando essas coisas o tempo todo, sei o quê. Mas, enfim. Depois veio Under You, que foi o segundo single. O Rest foi o primeiro, foi o segundo. Foi lançado em maio. O primeiro foi lançado em abril. Essa música eu acho a cara do Foo Fighters. Eu também. Sabe? Inclusive... Eu tava com uma amiga minha ouvindo, que é a Daiane, que já participou aqui. Beijo, Dai. E ela falou isso na hora que começou a tocar no carro. A gente tava, sei lá, se indo ou voltando do Mita. E aí começou a tocar. Nossa, essa música é muito Foo Fighters. Mas aí entra nessa questão. Pra mim, pelo menos, é a única que é muito Foo Fighters, né? E até aquela parede de guitarra. Pô, Foo Fighters é uma banda com 3 guitarras, irmão. É um negócio. E o ritmo é muito contagiante, não é? Nesse evento da apresentação do Josh Freese e tudo mais, você vê eles tocando ao vivo, você fala, meu, parece coisa que eu já ouvi. Mas assim, não é coisa que eu já ouvi que tá sendo repetitivo, mas é a cara da banda, é a música. Identidade. E a letra vai versar sobre a letargia que nos acomete em alguns momentos, né? Especialmente nos momentos de perda, né? Que é sobre isso que o disco fala. E quando ele fala, Someone said I'll never see your face again. Part of me just can't believe it's true, né? Alguém disse que eu nunca mais vou te ver. Mas tem uma parte de mim que não acredita que seja verdade. Assim, cara, sabendo a história, o cara tem que ter um coração muito duro pra não se emocionar com um troço desse, velho. Muito. Sabe? E essa música é muito pro Taylor Hawkins, né? Porque ele fala Pictures of us sharing songs and cigarettes. This is how I'll always picture you. Pesado, né, velho? Mas é bonito. É lindo. Pesado, mas é bonito, entendeu? Não é aquele pesado que te deixa só mal. Não. Porque é bonito, porque ele tá falando sobre o que se foi, mas também sobre o que ficou. Sabe? Porque quando ele fala das imagens, né, que ele vai pintar, essas imagens ficam. E onde que ele vai pintar essas imagens? É na memória dele. Sabe? Então, quando ele faz um disco, é só pensar, cara, o Taylor Hawkins, ele tá eternizado na maioria desses discos aqui. E o Dave Grohl, ele faz esse disco pra fechar essa obra e eternizar o amigo dele também. Nesse livro aqui, ele fala o tempo todo da mãe dele. A mãe dele foi uma pessoa extremamente importante na vida dele, né? Ele dedica o livro a ela, a esposa dele e as 3 filhas dele. E ele mantém a mãe dele viva, ele mantém o amigo dele vivo nessa obra, entendeu? E é por isso que eu acho muito bonito. E vem um maluco e vai falar que faz tudo igual, que não sei o quê. Porra, não é, velho. Depois... Antes de a gente seguir, você falou sobre a música te tocar de uma forma que é a beleza da parada. Eu lembro que quando a gente falou sobre Radiohead,
Eu falei alguma coisa parecida com isso, que assim, é você pegar esse sentimento que é ruim, esse sentimento de tristeza, e transformar isso em algo bonito que vai ficar eternizado na história, porque é o Foo Fighters, é o Dave Grohl falando sobre um dos maiores bateristas da história, que tocava na banda dele, e ele tá usando isso pra fazer de uma forma linda e passar esse sentimento para outras pessoas, para que eles sintam o mesmo que eles estão sentindo de certa forma. Eu acho isso muito foda, esse poder da música, de tocar a gente desse jeito. Bom, eu fiquei, desde que esse disco saiu, com essa coisa de I've been hearing voices. Nossa, velho. Esse verso ficou na minha cabeça. Eu sei lá se essa é a música que eu mais gostei do disco, não faço a menor ideia. Mas é a que ficou na minha cabeça, né? Eu tô ouvindo voices e nem... Ouvindo vozes e nenhuma delas é sua. Putz, grilo, isso aqui é de doer o peito, velho. E ainda tem o peso do nada que é bom dura pra sempre, né? Putz, eu não vou nem falar. Depois disso vem But Here You Are, Depois disso vem But Here We Are. que é... Essa é a minha música favorita, cara. Eu gosto muito do refrão dela. Essa música, o título dela já indica essa coisa da superação, né? Tipo, não é superar de deixou pra trás, mas tipo, eu preciso continuar. Tipo, aconteceu tudo isso, mas a gente tá aqui e a vida precisa Continuar. continuar, né? Porque você tem que encarar a realidade é essa, né? E essas pessoas que se foram, elas não estão fisicamente, mas elas estão no coração ali de quem as ama e tudo mais. E o refrão, velho, Saved my heart, but here we are. É pra berrar até o pulmão sair pra boca, né? É isso, velho. Essas músicas... Acho que essas... Blá, 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 blá. O quê? Eu acho que Rescued, Under You e But Here We Are vão, tipo, se entrarem no repertório agora. Nos Não, mas próximos Rescue shows. e Under You são os dois primeiros singles, né? Então elas vão entrar no repertório. E But Here We Are é o nome disso, então provavelmente vai entrar no repertório também. eu acho que vão ser, tipo, as músicas... Aquilo que a gente fala de música de estádio. Com a galera cantar junto mesmo, pra sentir a energia. Tem muito cara disso. Corte rápido. The Glass, a próxima... Quer dizer, acho que eu tô certo. Mas pra mim é a música mais delicada, assim, do disco. Tem uma imagem linda, né, cara? Waiting for the storm to pass, waiting on the side of the glass. Essa música, ela é realmente imagética. Né? Você cria isso, você tá esperando a tempestade passar, só que você tá desse lado do vidro. E essa imagem do vidro, pra mim, é muito simbólica do que ele tá falando aqui, porque... é a separação das pessoas que se foram, né, cara? Nothing at All, aí já muda, porque ela é completamente swingada, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa música. Pelo menos no começo ela é mais swingada. E aí tem uma, sei lá, mano, é uma espécie de autoanálise ali que ele faz pra depois explodir no refrão, né? Everything or Nothing at All. Né? Tudo. Ops. Tudo ou nada. Aí vem Show Me How, que quem canta com ele é a filha dele, Violet Grohl, né? Que, cara, esse livro aqui eu comecei a ler, eu já comecei chorando, né? Porque as primeiras coisas que ele fala é da filha dele. Ele fala muito mais de duas filhas dele, porque a outra é menor, então não teve muita história pra contar ainda. Mas... ele tem também uma relação muito bonita com as filhas dele, ele falando quando ele mostrava as músicas e quando a filha dele quis começar a aprender um instrumento, né? E fala assim, pai, me ensina a tocar bateria. Aí ele pensa, puta merda, mas ninguém me ensinou a tocar bateria, eu fui aprendendo. Então não sei como é que ensina alguém. É dificuldade, né? Eu acho que Show Me How tem uma das melhores linhas de guitarra do disco. Letra linda também, muito delicada. E nessa ele questiona onde é que tá. Ela é quase uma... se não tivesse o Nothing at All no meio, ela seria quase uma sequência de The Glass, porque fala sobre essa separação, né? Então ele fala, ele pergunta, ele questiona onde que tá essa pessoa que se foi, ao mesmo tempo em que ele fala que ele vai tomar conta de tudo, né? Eu acho muito bonita, cara.
Eu acho que a que eu menos gosto é Beyond Me. Não, tipo, só não me chamou a atenção. Não tô falando, nossa, a música é ruim. O povo tem mania também, né? Quando eu falo que não gosto, o povo fala, nossa, não. Só não me chama tanto a atenção quanto as outras 9 do disco, né? E outra, Beyond Me tá num lugar muito Complicado. infeliz do disco. Porque Show Me How é uma música que naturalmente vai emocionar, tanto pelo tema quanto pelo fato de ele estar cantando com a filha dele, né? Aí vem Beyond Me, que, bom, vai falar sobre aquilo que está além de nós, num diálogo meio hipotético com a pessoa que se foi e tal. Tem um solo muito bom nessa música. Esse disco não é muito de solos, né? Mas tem um solo muito bom nessa aqui. E depois vem The Teacher, né? Que aí lascou, né, cara? Azedou o pé do frango mesmo. Porque já tava todo mundo falando porque é a maior música do Foo Fighters, com 10 minutos. E ele faz pra mãe dele, né, cara? Esse aqui foi o último single. Ele foi lançado 3 dias antes do disco efetivamente sair. E é uma baita declaração de amor à mãe dele, que foi professora de escola pública a vida inteira, né? Então, o Dave Grohl, ele vem de uma origem proletária, normal, assim, né, cara? Então, ralava mesmo pra poder fazer. E a mãe dele acabou apoiando ele no sonho dele, cara. E tem uma coisa dessa música que eu fiquei pensando, eu ouvi, faço ideia de quantas vezes eu ouvi essa música. E em nenhum momento essa música me pareceu ter 10 minutos, velho. Sinceramente, eu acho que eles fizeram alguma alteração ali e o tempo corre diferente pra essa música. Porque toda vez, velho, eu ouvi não parece, irmão. Caramba, como é que a música flui dessa maneira? É engraçado você falar isso, porque eu só percebo que a música acaba porque ela acaba do nada, né? Ela acaba de um jeito estranho, né? Ela começa a ficar muito barulhenta, assim, e pum. Mas é a ideia da morte, né? Exato. É a ideia da morte. E quando ele fala, né, cara, you showed me how to breathe, never showed me how to say goodbye, né? Você me ensinou a respirar, mas nunca me ensinou a dizer adeus. Você me ensinou como existir, mas nunca me ensinou como dizer adeus. Cada página que se vira é uma lição aprendida no tempo, né? Então ele coloca muito mesmo a imagem da mãe dele como professora que ela efetivamente era e a professora que ela foi pra ele, né? Então assim, cara, a música é de uma beleza e de uma dor absurdas ali ao mesmo tempo, né, cara? Só que ela não tem uma letra grande, né? Porque a letra vai repetindo como se fosse um mantra mesmo, aquela canção de despedida, mas a canção de despedida mesmo é Rest, que é um Requiem, né? Essa música é um Requiem, ela vai fechar o disco, Rest, né, que é descanse. Então, acho que não tinha título melhor para uma música e nem uma música melhor para encerrar o disco, porque esse disco realmente está fechando um ciclo ali, é algo que o Dave Grohl e todo mundo, Foo Fighters, principalmente ele, porque teve a questão da mãe, né, mas todo mundo por causa do Taylor Hawkins precisava colocar para fora aí. Cara, eu acho que é um excelente disco. Quem tá criticando aí tá doidão. Muito bom. E é foda, assim, porque, como eu falei, pra mim é o disco mais diferente do Foo Fighters, porque eu, nas minhas playlists que eu faço de músicas aleatórias, assim, quando eu quero colocar alguma coisa mais animada não vou falar feliz, mas uma coisa mais pegada, assim, eu ponho Foo Fighters. E esse disco, ele não é... Tipo, mais da metade dele são músicas mais lentas, mais tristes. E essa música é triste pra caralho. Pô, eu termino o disco e falo, caralho, eu tô chateadão, velho. Eu tô sentindo essa dor que esse cara passou e como ele passou essa dor pras músicas. E o pessoal fala que é mais do mesmo, vá pro inferno. Caramba, o cara é brabo.